Sejam bem-vindos a mais um screencast do AmbitCode, mais especificamente ao terceiro episódio desse screencast sobre criação de API. Só um recado rápido, toda quinta-feira às 8h30 tem o Ambit Talk, que é quando eu converso com outros desenvolvedores para falar mais sobre esse mundo tão rico e tão cheio de pequenas áreas que é o desenvolvimento de software. E toda sexta-feira, 19 horas, tem novo tutorial no AmbitCode. Entra no blog nesse horário, dá uma olhada no que tem de novo. Entra no canal do YouTube do AmbitCode, 8h30, para ver qual é o Ambit Talk que vai rolar. Show? E se puder, chama a galera. Criando uma API completa com Rails. Nós estamos já na terceira parte, a gente já planejou, a gente já preparou. E finalmente a gente vai desenvolver essa API. Então, a gente vai ter também nessa parte alguns pequenos desafios, que é para você também ser protagonista nesse processo. Quero que você participe um pouco com a gente, não só vendo o que está acontecendo, mas também fazendo um pouco de código. Show? Então vamos lá, vamos desenvolver a nossa API. Beleza, então a gente vai seguir um esquema progressivo, né? Primeiro a gente vai gerar os models, depois o nosso controller, depois a gente vai ajustar as rotas e etc. E aí a gente vai poder testar. Você sabe que a nossa API é bem simples, é para te mostrar o caminho para criar uma API, certo? Então a gente vai começar gerando um model chamado contact. Então a gente vai, vou dar uma limpada aqui. Se você não viu a aula 2, a parte 2, dessa série, dá uma olhada lá, porque essa parte depende da parte 2 e também da parte 1, então dá uma olhada lá. Eu gerei um contact com name, e-mail, phone, description e user reference. Para quem não sabe, o user reference ele conecta então o contact com o user, então vai colocar um user ID ali no contact e um belongs to user no model, ok? A gente vai dar o migrate, né, aquele nosso velho amigo ali para colocar as coisas em ordem. Vou dar um migrate. Me deu um pequeno problema aqui, eu vou dar um drop, pessoal. Isso aqui é porque eu tinha criado antes e aí depois eu fui rodar de novo o migrate. Então isso aqui é só pelo meu lado aqui, onde eu tive que rodar migrate 2 vezes, mas você não precisa fazer nada disso. Então é só o migrate mesmo, tá? Não se preocupe. Agora que a gente gerou o nosso model contact, eu vou pôr uma validação importante nele. Existem outras validações que você poderia colocar aqui, mas eu vou colocar só essa, que é o validate name user. Ou seja, se o name não estiver presente, ele não vai aceitar o contato. Se o user não estiver presente, ele não vai aceitar o contato. Ok? Isso aqui serve para a gente garantir a integridade dos dados. Lá no nosso model user, eu vou colocar esse cara também muito importante, que é o has many contacts, ok? Eu vou substituir aqui, has many contacts dependent destroy. Então o que eu quero dizer? Que um user, ou seja, um usuário, tem muitos contatos, ele é o dono da agenda, ele tem vários contatos. E se porventura esse user for apagado, por causa desse dependent destroy, todos os contatos relacionados a esse user vão ser apagados também, para não ficar dados órfãos no sistema, né? Agora vamos gerar o nosso controller. Então o controller ali é o que responde, né, aos endpoints, os métodos do controller. A gente vai criar um chamado contact. Veja bem, eu estou colocando um API /v1, porque dessa forma ele gera um model dentro da pasta API, dentro da pasta v1 contacts, certo? Então ele já vai seguir bem o nosso esquema aqui, ó. Você vê que ele gerou. A única diferença é que ele está herdando de Application Controller, que é esse cara aqui. E como a gente já conversou, ele deveria herdar de API Controller. Mas eu vou colar aqui meu snippet e já vai estar com esse passo consertado, ok? O código já está um pouco pronto, mas não se preocupe, eu vou explicar passo a passo aqui para você. Então aqui no meu controller eu vou substituir. Veja bem que eu substituí aqui, ele já passou a herdar então de API Controller. Então API v1 API Controller. E aqui ó, eu tenho então um before action que seta, né, o contact, é bem parecido com um scaffold. Então aqui ele seta assim que um cara mandar um ID, etc, ele vai setar. E aqui tem um cara de autorização que a gente vai falar já já. Então se vocês se lembram que a gente planejou lá no Swagger Hub,
os endpoints que a gente teria. Então o primeiro endpoint é para listar todos os contatos, então API/v1/contacts. O segundo é para mostrar os dados de um contato, então show, que é o API v1/contacts/1. Depois o terceiro que é para criar um novo contato, API v1/contacts. E o quarto é um patch ou um put, né, que é para atualizar um contato, então API v1/contacts/1. O quinto, então, é o delete, que é para deletar um contato. API v1/contacts/1, certo? Então, esses caras são extremamente fundamentais e eles refletem exatamente o que a gente planejou lá no Swagger Hub. Então, você planeja seus endpoints e depois você executa, certo? Esse primeiro cara, basicamente, ele pega o current user, né, que é o usuário que está logado, pega todos os contatos associados, coloca nessa variável e renderiza. Nós estamos renderizando de maneira simples o JSON aqui, mas se você quiser algo mais sofisticado, mais robusto para colocar ali campos específicos, use um cara chamado JBuilder, pesquisa sobre JBuilder. Ele é extremamente bom, eu uso bastante ele para minhas APIs, tá? Mas aqui no nosso caso é muito simplório, então não é necessário. Show? Então aqui no método show, inclusive, a gente vai renderizar o contact. O contact está instanciado nessa variável aqui, já está nessa variável de instância por causa do setContact, que roda antes do show, do update e do destroy, que é esse cara aqui, tá bom? Então, depois tem o create. O create, a única diferença de um scaffold é que eu coloco esse merge aqui, ó, que é para, quando for criar um contato, ele automaticamente colocar o user ID do usuário que está criando aquele contato, tá bom? Então esse contact params é esse cara que tem os parâmetros do contato e eu dou um merge com o usuário que está logado no momento. Show? Também aqui ele imprime, né, o contato, também imprime o erro caso aconteça. O update é muito similar ao create ali, né, ele também chama o contact params, etc. Só que ele já tem o contact setado por causa do setContact, então ele já tem um ID quando ele chama, né, para atualizar um usuário específico, então já existe ali todo um ID, certo? O destroy também tem o setContact, ele simplesmente chama o destroy para apagar esse contato. Veja bem, eu sou um usuário, você é o outro usuário, você poderia apagar um contato meu? Não! O normal seria usar uma chain, por exemplo, can, Pandit, qualquer coisa assim, para controlar a autorização. Mas, como é muito simples, né, o nosso software, eu não quis usar nada disso. E eu fiz um método de autorização na mão. Então, toda vez que alguém for usar o show, que usa um ID, né, toda vez que alguém for usar o update ou destroy, que é para fazer coisas sobre dados que já existem, então ele vai chamar esse método require authorization. Antes de qualquer coisa, ele exige autorização. Na autorização, eu verifico, por exemplo, se o usuário atual, o usuário current user logado, ele é o dono do contato que ele quer mexer, certo? Esse contato está aqui porque o setContact roda antes e roda nos mesmos métodos. Poderia ter juntado esses dois métodos, talvez, ou alguma coisa assim, mas eu preferi deixar o require authorization separadinho, bonitinho aqui. Caso esse cara não seja, unless esse cara não seja o dono do contato, eu renderizo um forbidden, que é proibido, e dou o JSON vazio. Então eu impeço que o cara altere, delete, veja, atualize um contato que não é da autorização desse cara. Existem outras N maneiras de fazer isso, mas eu escolhi a mais simples delas aqui, só para o nosso exemplo. Show? Então basicamente isso aqui já atende nossos endpoints, já vai funcionar naturalmente como a gente precisava. Agora é hora das rotas, tá bom? Eu vou explicar só um pequeno detalhe aqui para enriquecer ainda mais seu conhecimento sobre API. Eu vou colocar esse cara aqui. Esse cara ele está colocando as nossas rotas. Esse namespace ele adiciona uma coisa na URL. Por exemplo, se você tem um namespace API, vai ficar assim, API. Se você tem o namespace v1, vai ficar assim. Como você sabe, o resource, né, ele vai gerar várias URLs ali. Então, por exemplo, ele vai gerar o contacts, que é o index. Então, você viu, como está dentro do namespace, dentro de outro, e aí dentro desse, aí vai pegar a URL dele por último, tá bom? Mas APIs, não é muito difícil encontrar uma API como um subdomínio de um site, api.google, por exemplo. Não é o caso, mas poderia ser. Aí você poderia usar um esquema como este aqui, ó, constraints subdomain API.
aí funcionaria da mesma forma. Só que a diferença é que você chamaria, por exemplo, API example.com, API onebitcode.com /v1, não mais v1, não mais API aqui, /contacts, tá bom? Então é possível fazer dessa forma também, caso você tenha um domínio e esteja como subdomínio esse seu site, essa sua API, certo? Mas no nosso caso aqui, para simplificar, como não estamos mexendo com domínio nem nada assim, eu vou deixar comentada essa questão no constraint e vou deixar desse esquema de URL, tá bom? Então tá bom, configuramos as nossas rotas, é hora de testar num cara que chama Postman. Eu vou abrir ele aqui, beleza, esse cara chama Postman, ele serve para testar chamadas para APIs, para sites, qualquer coisa assim. Você pode baixar ele aí, vai ter o link no post, no OneBitCode. Você pode pôr Postman no Google, você vai encontrar e vai poder baixar esse cara. Você poderia usar o curly para fazer isso no console? Poderia. Seria um pouco mais complicado, né, visualmente. Então usa o Postman, que é um cara mais limpo ali para você fazer chamadas, tá bom? Então a nossa API está ali no ar. Eu vou dar uma limpada aqui, vou dar um Rails S, vou subir ela. E a gente vai testar aqueles endpoints, ok? Eu tinha deixado, na hora que estava comentando, aquela URL ali no routes, né, e não apaguei, não salvei na hora que eu apaguei. Tranquilo. Então, voltando para o nosso amigo Postman, eu vou colocar o URL que eu quero chamar aqui, que é localhost 3000 API v1 /contacts. Esse é o index, tá? É o método mais básico de todos. Eu vou dar send. Ok. Lembrando, como eu estou chamando assim, ou eu passo um header, né, JSON, ou eu ponho ponto .json na frente, tá? Isso aqui é para garantir que tudo vai certinho, tá? Beleza, eu pus o JSON na frente e agora foi, ou poderia ter setado no header. Então, você vê o que ele me retornou. You need to sign in or sign up before continuing. O que isso quer dizer? Eu não estou logado. E se eu não estou logado, eu não estou autenticado, né? Se o Device Simple Authentication Device Simple Token não diz que eu estou logado, eu não posso acessar nem o index. E como que eu faço para estar logado? Usando esse cara. Eu tenho que vir aqui no Rails C, eu tenho que criar um user. Lembrando que eu estou fazendo isso manualmente, mas se você tivesse um app, você poderia ter uma tela para o usuário se registrar e pegar esse token, tá? Então aí você teria que implementar isso. Mas no meu caso aqui é muito mais simples, é só um exemplo. Então eu vou gerar um e-mail chamado bootcamp@onebitcode.com e eu vou colocar aqui password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show! Então esse é meu e-mail e esse é o meu token, tá bom? Então, essa Jane, né, o nosso amigo aqui que você pode ver no Jane 5, a gente colocou no passo 2, o Simple Token Authentication, ele pede que você passe a autenticação sempre no header, tá bom? Então, no header, usando o Postman, você pode colocar o URL aqui, colocar os headers e o body, né, aqui. Então, aqui no e-mail é o bootcamp@onebitcode.com. E aqui no token, aquele cara que eu copiei, que ele gera automaticamente quando eu gero um novo usuário, tá bom? Então eu tenho o token em mãos, eu tenho o token aqui. E agora eu vou poder chamar. Vamos ver o que acontece agora. Ok. Como eu coloquei o Rails C, eu tirei meu server, ele caiu e naturalmente não dá para fazer nada sem o server logado, sem o server no ar, né? Então vou dar o send. Ó que legal, ele me autorizou. Ele me voltou um array vazio porque eu não tenho nenhum contato cadastrado. Naturalmente vai voltar vazio. Então a gente testou o nosso endpoint de contacts, já que é o do index. Depois a gente pode até voltar nele, porque como a gente está vazio, não dá para ver direito. Então agora vamos criar, né? Se a gente não criar um cara, a gente nunca vai conseguir ver nada. Então, localhost 2.3000, contacts, da mesma forma, né? A diferença é que a gente precisa passar coisas no body. Eu vou colocar aqui um exemplo como Léo. Vou colocar o nome do usuário como Léo. O nome do usuário é obrigatório, então, você está vendo, eu estou usando o body. O body é onde você manda seu JSON dentro do Postman, tá bom? Se você não sabe usar, basicamente aqui tem os headers e os body. Então, basicamente é o que você vai precisar. Eu posso passar aqui o contact,
Eu tenho que passar assim, viu, pessoal? Por causa desse esquema aqui, ó. Se você vem aqui no controller, você vê que ele espera um contact e dentro desse contact, né, aí os outros elementos. Então, por isso que eu coloco contact, os colchetes, etc. Então, aqui eu posso pôr e-mail desse meu contato, né? O e-mail pode ser contato@onebitcode. Inclusive, esse é nosso contato mesmo. Se você precisar falar comigo, pode me mandar aqui. Então, eu vou dar um send. Ó, que legal, criou meu usuário. Deu um pequeno problema no encode, né? Provavelmente por causa do acento que eu coloquei. Mas ele criou meu usuário. Agora, se eu voltar, o Postman é legal porque ele te deixa um histórico. Se eu voltar no index, ó, voltei a chamada do index, tá? Agora ele retorna o único usuário que tem no sistema, que é o Léo, contato@onebitcode.com, o único contato que a gente criou. Então eu posso criar um novo contato aqui também, eu posso voltar naquele post, no body eu mudo para X, por exemplo, e aqui eu mudo para X OneBitCode. Então eu criei mais um usuário. Se eu volto lá no index, ele tem que estar aqui também. Legal. Agora vamos apagar então esse X. Vamos fazer o teste para ver se a gente apaga o X. O que tem que ir no body? Não é mais o contact name, é um ID, lembra? É o ID, é o ID que tem que vir aqui. O ID nesse caso do X é 2, então vamos tentar apagar o 3 para ver o que acontece. Lembrando, tem que setar o método REST aqui, ó, delete. Not found, não existe então esse cara, certo? Opa, deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu fazer um teste aqui. Ok, ele está dizendo que a nossa URL aqui está errada. Na verdade, ó, a gente teria que passar na URL esse cara, não ali. Então eu vou passar aqui o 3 de novo, tá bom? 3, not found, não conseguiu encontrar nenhum usuário com ID 3. Até aí tá certo, né? Vamos tentar o 2? Ok, deu certo. O status é 204, sem conteúdo, e voltou vazio, que é exatamente o comportamento do Rails quando você apaga um usuário. Então, quando eu der o index agora, aqui no get, ele tem que voltar só o Léo e não o outro. Show de bola! Funcionou tanto o index, quanto o create, quanto o delete. É hora do show, né? Vamos tentar ver o show aqui. Eu vou mudar esse método para guest e vou pôr o 1, que é o ID do Léo. Vamos ver se aparece o contato. Show de bola! Apareceu o contato, funcionou como deveria. E agora o último método que a gente precisa testar, que é o put, que é o atualizar. O put aqui eu preciso também passar um ID, então eu vou passar o ID 1, que é o do Léo. No header, tá certo? Ó, eu estou sempre passando o header. Se eu não passar isso no header, não autoriza, tá bom? No body, ó, eu vou passar então que o Léo vai passar a chamar Léo Scorza. O e-mail continua contato@onebitcode, tá bom? Eu vou dar send. Pronto, atualizou o meu contato. Você vê, imagina se isso realmente tivesse plugado num app, né? Num app mobile ali, o cara teria ali uma agenda infinita dele, poderia atualizar os contatos, ó. Se eu quero colocar uma descrição, eu posso vir aqui para um contact, description. Esse cara é muito legal. Aí eu mando, atualiza a description apenas, tá vendo? Atualizou a minha description aqui, ficou bonitinha. Meu fone também, eu poderia atualizar um fone, poderia colocar um contact, fone, e aqui eu poderia colocar qualquer número e dar um put e atualizar o telefone do cara. Então você vê, a agenda está funcionando como deveria funcionar, tá tudo perfeito. Então daria para plugar isso aqui num app mobile ou numa interface web. Você vê que fica muito modular ter uma API, né? Então você aprendeu a fazer a sua API, preparar a sua API, desenvolver a API e agora aprendeu a testar ela. Claro, não estou falando de teste, TDD, RSpec, nem nada disso. Testar as funcionalidades aqui direto no Postman. Mas é claro que você vai criar a sua API com testes baseado em TDD, se possível, e todas essas coisas. Mas aqui você já conseguiu plugar, né, nos endpoints dela. Então, se você não conhecia o Postman, baixa esse cara, testa com ele. Show? Então, para concluir, galera, essa nossa terceira parte, né,
fica aqui 2 desafios pequenos para você não ser só um telespectador, para você participar da brincadeira também. Você percebe quando a gente chama o index dos contatos, se eu tivesse 1 milhão de contatos na minha agenda, viria 1 milhão. Isso é bem chato, né? Geralmente no app mobile, quando você chama, aparece lá 15 caras e aparece ir para a segunda página, ou no app, no web app, qualquer coisa assim. Então, meu desafio para você é consiga paginar o retorno do index do contactos, ok? Tem Jam para isso, tudo mais, talvez o Will Paginate, qualquer coisa assim. Show? E o segundo e mais complexo e mais importante, crie a estrutura para permitir a inclusão de múltiplos endereços nos contatos. Então imagina assim, criar uma nova tabela address e num contato você poder pôr vários endereços. Então, eu quero criar um novo endereço para esse cara, quero tirar esse endereço, quero atualizar esse endereço. Então, tem toda uma complexidade aí para criar esse endereço, associar esse endereço. Depois que você passar por esse desafio, você vai se divertir, vai ter aprendido bem mais do que você, se você não tiver feito esse desafio, ok? Então fica o desafio aí. Depois, se puder, me manda o repositório aí nos comentários, marca aí, fala, ó, Léo, consegui, tá aqui meu código. Show? Pessoal, lembrando que as inscrições para o Bootcamp Super Full Stack estão abertas. Se você gostou dessa série, ela tem tudo a ver com o Bootcamp. Lá a gente cria 10 apps juntos. É claro que não são apps como esse. Os apps lá, cada app lá tem no mínimo 10 vezes mais conteúdo do que esse pequeno app. Lá a gente desenvolve muitas coisas realmente fantásticas do zero, pedacinho por pedacinho, o tempo todo juntos, com live para tirar dúvida, hangouts para tirar dúvida, todas as tecnologias ali sendo somadas, ok? Se você gosta desse modelo de aprendizado, acredita que é possível aprender desenvolvendo, aprender junto com a comunidade, criando realmente coisas que vão fazer a diferença, vem com a gente, aproveita que as inscrições estão abertas e estão acabando. Então entra aí, super.ambitcode.com/bootcamp, eu te espero lá, ok? Tendo alguma dúvida sobre qualquer coisa, dá uma comentada aí embaixo, também vai lá para o blog, o link está aí, lá vão ter os snippets com os códigos que foram desenvolvidos, o link para o GitHub. Lembrando que sexta-feira, 7 horas, tem tutorial no Ambitcode, quinta-feira, 8h30, tem o Ambit Talk. Obrigado comunidade, obrigado por a gente estar junto, obrigado por vocês estarem aqui com o Ambitcode. Valeu, grande abraço, precisando de mim é só falar. Valeu!